Fala, seus geeks! Sim, a gente ainda tá falando do Demolidor renascido da Disney Plus. E olha, independente de você ter curtido ou odiado, tem algumas coisas aqui que precisam ser ditas. Seja Geek, o seu portal para o multiverso. Para começar, vamos contextualizar. Essa nova série foi vendida como uma espécie de continuação da série da Netflix. A palavra espécie já deveria ter sido um sinal, né? Mas enfim, quando eu ouço isso, a primeira coisa que me vem à cabeça é o cerne do Demolidor da Netflix. Aquele tom pesado, mais sombrio e as cenas de violência. Era visceral, cru, adulto. Então, claro, fui assistir a versão da Disney esperando o mínimo de continuidade nesse espírito. Agora, isso por si só torna Demolidor Renascido uma série boa ou ruim? A resposta é não. Só porque a série não entregou o que eu ou você esperava não quer dizer que ela seja automaticamente ruim, mas também não quer dizer que seja boa. O que aconteceu aqui é outra coisa. A forma como que a série foi divulgada deturpou nossa expectativa. A Disney jogou verde com aquela ideia de continuação espiritual da série da Netflix, mas no fundo entregou outra coisa. Um soft reboot com jeitinho de drama jurídico, temperado com ação moderada e aquela pitadinha de humor que parece ter saído do mesmo pote onde guardam as piadas de Homem-Formiga. E isso afeta a experiência. Não porque a série precisa ser exatamente como a da Netflix, mas porque a forma com que ela foi vendida nos fez acreditar que seria. E quando a embalagem não bate com o conteúdo, rola frustração. Agora voltando, o que torna Demolidor Renascido uma série boa ou ruim? Aqui vai a minha opinião. Repito, minha opinião. Você pode concordar, discordar ou até dar um mortal carpado argumentando nos comentários, tá tudo certo. O problema não é só que a série parece uma coxa de retalhos. Mas tem direção meio perdida, produção sem capricho e as cenas de ação que, cara, quando aparece, falham feio em entregar aquele impacto que o Demolidor sempre teve. Mas tem um detalhe ainda mais grave. Para quem é a série? Quem é o público-alvo de Demolidor Renascido? Porque olha só, o Demolidor é um personagem mais adulto, com dilemas morais densos, vilões perturbadores, como o Muse, por exemplo, que ainda foi suavizado até virar quase um easter egg de si mesmo. Ao mesmo tempo, a série traz referências a Kamala Khan, uma personagem muito mais leve, otimista e voltada para o público adolescente. Então eu pergunto, você acha que é o mesmo público? Parece que a série tentou agradar todo mundo e acabou agradando ninguém. Ele renasceu sim, mas numa versão diluída que foi mal vendida e que não sabe exatamente quem quer atingir. E no fim das contas isso pesa, porque quando o Demolidor vira só mais um produto genérico dentro da esteira da Marvel, a gente sente falta daquele soco na alma que era assistir a série da Netflix. E o mais louco de tudo é que esse Demolidor ainda tá tentando descobrir quem ele é. Não é uma série horrível, longe disso. Tem tropeços? Tem. Falta capricho da produção, com certeza, mas dá pra ver que tem algo ali, perdido, mas ali. O problema é que a recepção mista não vem do nada. Ela vem da expectativa criada por uma propaganda que vendeu uma coisa e entregou outra. Venderam o Demolidor da Netflix e entregaram um Demolidor Disneyzado. E é isso mesmo, um personagem que ainda não sabe se é o advogado gente boa do Miranha ou aquela criatura amarela que aparece em She-Hulk. E sinceramente eu só espero que ele encontre o seu caminho, seja ele qual for. Porque o Demolidor merece mais do que um reboot confuso com alma de spin-off. Se você curtiu essa análise sincera e sem filtro, já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, deixa o like maroto e ativa o sininho para não perder nada do que rola no universo dos heróis. Eu sou o Bruno, esse é o canal Seja Geek e a gente se vê no próximo vídeo.